Vocês já ouviram falar sobre terapia multidimensional? Eu acho engraçado porque, principalmente os jovens, eles amam esse universo mágico dos filmes, esse universo de fantasias, mas quando a gente, no seu dia a dia, quando trazem algum tipo de assunto, eu vejo muita resistência. Resistência porque dentro do campo da psíquico dele, a parte deles que gozam, né, dessa relação com a fantasia. Mas dentro ali do dia a dia, da sua forma de enxergar a vida, há muitas crenças, e essas crenças, por mais que tenha ali uma relação com a fantasia, as fantasias, elas parece que elas não são o suficiente para despertar ali uma curiosidade para transcender essas crenças. E eu, no meu ver, eu nunca vi separação nessas coisas, nessa realidade, porque os filmes, eles são canalizações, principalmente os filmes de fantasia, como Matrix e com múltiplos outros, Harry Potter. Eles são canalizações de outros campos de existências. Nada se cria sendo nada. Tudo é canalização de existência em que a gente participou, de mundos em que a gente interagiu, de fractais nossos que estão coexistindo nesses lugares. Ou seja, parte nossas, identidades nossas. E quando as pessoas elas têm uma resistência em relação a esse tipo de terapia, né? Está voltado a múltiplos tipos de crença, não só crença religiosa, mas em relação ao diferente, em relação a coisas que não são comprovadas pela ciência, que tem muita coisa que é comprovada, mas que as pessoas também tratam como ignorância. E eu gostaria de trazer um relato meu sobre a terapia multidimensional. Eu lembro que quando eu comecei o meu despertar, porque a terapia é multidimensional. Despertar, quando a gente fala de despertar, é você relembrar quem você é além daqui. Ou seja, você desperta uma consciência além da consciência do ego. Há múltiplas formas da gente conseguir despertar. Mas a terapia multidimensional é uma terapia que te ajuda mais diretamente a você fazer esse despertar. E eu lembro que quando eu fui fazer minha primeira sessão, eu lembro que não veio de registro acástico, mas para ser mais específico, que o registro acástico está ligado também a uma cura quântica, que é uma cura das suas raízes, tá? E eu lembro que nesses registros a gente acessava pelo sentimento, a gente se conectava pelos sentimentos e tinha ali uma conexão, não era algo que eu criava, mas era algo íntimo meu. E como a gente sai da gente e começa a se perceber nesses múltiplos fractais de experiência que a gente teve. Isso daí foi que começou o meu processo de se perceber além do meu eu. Aí depois eu comecei a receber outros tipos de experiência em outros multidimensionais, outras realidades multidimensionais. E aí o meu campo de percepção, de entendimento foi aumentando, então a minha moralidade foi diminuindo, o meu entendimento sobre a vida foi se estendendo também, porque o que é a vida, se não muitas formas de experienciar, de perceber ela, de vivenciar ela. Então entende que os fractais de outras vivências que eu tive, eles servem aqui também, porque a gente sai do moralismo, a gente sai da crença, a gente sai da identidade, a gente sai do apego, a gente sai de uma percepção muito limitada. Então, automaticamente, o nosso campo, o nosso corpo, ele vai aceitando, porque o corpo ele segue comandos. Só que como a gente carrega tanta ignorância que a gente recusa energias, a gente recusa códigos, a gente recusa possibilidades, a gente recusa ativações, porque a gente não está aceitando, a gente não está escolhendo interagir além do óbvio, além do conhecido,
além da mesma crença, além da mesma percepção, além do mesmo. Então o corpo, ele ignora, o corpo ele não aceita, os seus chakras, eles ficam rodando numa linha do tempo linear que te faz ser escravo desse tempo. Tempo de memória, tempo em que você está acostumado a vivenciar e a vida se torna apenas aquilo. Então você está aqui como humano tendo essa capacidade de se perceber, de ser livre num nível muito profundo, num nível muito especial, de sentir a realidade de diferentes formas. E a terapia multidimensional, ela possibilita isso. Porque ela não é só para te curar, ela é um autoconhecimento dinâmico. É tipo entrar dentro de filmes, se reconhecer, resgatar partes suas. Não tem aqueles filmes que você foi o bonzinho e que você foi o mal? Então é a mesma coisa. Você foi todos os personagens e você vai reconhecer todos esses personagens, vai entender, vai reconciliar. Então o seu campo vai aumentando, vai expandindo. E as crenças não vão fazendo tanto sentido. Os apegos também não vão fazer tanto sentido. A sua forma de interação com o mundo, ele vai mudando porque você entende que aqui também, de certa forma, não é o seu lar. Então você começa a nomear também o seu vazio. Sabe aquela sensação de vazio que a gente sente mesmo tendo ótimas experiências? Porque muitas vezes a nossa alma, ela está entrelaçada com múltiplos campos que ela sente saudade, que ela sente uma ânsia de se conectar novamente. E o vazio vem porque isso é dentro do campo de comparatividade. Às vezes o que sua alma está vivendo aqui, ele é tão pequeno quanto a sua verdadeira realidade. E quando a gente não tem noção disso, o vazio, ou ele aumenta muito, ou a gente fica necessitado, preso nos vícios, preso em fugas, em excesso, ou seja, dando vida o que muitas vezes não tem vida, o que muitas vezes já passou, sabe? A impermanência da vida, ela precisa desse processo de desprendimento e muitas vezes a gente está tão agarrado porque a gente não quer ficar vazio, ou até mesmo o padrão disfuncional que a gente mantém as nossas relações baseado muitas vezes em uma violência contra a nossa alma, em uma violência contra o nosso corpo. E não é uma questão moral, sabe? Na verdade é uma questão imoral. Porque dentro dessa perspectiva, a moralidade, ela é uma das coisas que aprisiona a gente. A moralidade, eu gosto muito desse pensamento, ela se apresenta como formas de reeducação. Só que essa moralidade, em que a nossa alma, ela se expressa através dessa forma, é uma forma que tem um espaço. E esse espaço, quando a nossa alma transcende, ela se liberta dessa alma. Então ela pega os aprendizados que ela teve com essa moralidade, com suas experiências. E para ela se integrar, ela precisa se tornar imoral também. Porque a alma, a consciência, ela não se limita. Para ela tudo é experiência. Para ela tudo é forma de experienciar, de se reconhecer e de se expandir. O sentimento, ele fica preso nessas estruturas, porque uma pessoa sem reconhecer os seus sentimentos é uma pessoa que está desconectada de si mesmo. Os sentimentos, ele transcende a lógica, ele transcende... Não estou falando de emoções. Emoção é uma coisa, emoção está ligada a afetos. É uma outra história, está ligando, sabe, de sentimentos mesmo, sentimentos que a gente sente que nos conectam. Por exemplo, os cantores, eles são artistas que são portais para que a gente adentre nos nossos sentimentos. As músicas são portais para que a gente reverbere os nossos sentimentos, ou seja, eles nos levam a locais especiais dentro da gente para que a gente sinta esses sentimentos. Até mesmo às vezes, quando eu vou fazer registro acástico, eu acesso muitas coisas através da música, porque para eu acessar o campo da pessoa, eu acesso o campo sutil dela, eu acesso a alma dela, e dentro da alma dela eu vou acessando ali as múltiplas histórias que ela vivenciou.
né? Mas primeiro a gente acessa o plano sutil, o plano da alma, porque dentro do plano da alma está tudo registrado, entende? Está tudo interligado. Os corpos mais densos, quando eles começam a dar essa abertura, eles começam a entrar em uma sincronização, então eles começam a se relacionar. E as estruturas sutis, né, eles mais sutis, eles vão se entrelaçando com novas energias, com novas tecnologias. Então, havendo uma interatividade, esses corpos mais densos, eles começam a se tornar sutil. Então, o seu campo de interação com a realidade, ela começa a ser muito mais dinâmica, porque você começa a se relacionar com o campo mais sutil da realidade, porque o campo da realidade não é aquilo que a gente interage. Geralmente, o campo que a gente interage é baseado na nossa percepção do nosso filtro mental, que já nomeia, né, que já separa a gente da natureza. E quando a gente está já nesse estado e a gente interage com a realidade, a gente consegue se dissolver dentro das realidades. A gente consegue se unificar com elas. Então a gente vivencia na totalidade. Porque não tem filtros de preconceito, não tem filtros de separação, não tem filtros de nomear, de definir, porque a gente vivencia no sentir na totalidade. É o corpo em sua totalidade, sentindo o mar, sentindo a natureza, sentindo o toque, sentindo sem os filtros, sem a densidade, sem a memória que causa dor, que causa separação, que causa preconceito, que causa projeções que não existem. Por isso que quando vai se tornando sutil também, vai vindo a densidade, mas a densidade é para evaporar, é para se libertar. Quanto mais a gente está apegado ao processo, mais a gente dificulta, mais a gente está entrelaçado. Então a terapia multidimensional é uma terapia dinâmica. Ela não está aqui para te adaptar à realidade do mundo. Ela está aqui para te adaptar à real realidade, para integrar a sua alma, para que a sua alma se entenda de múltiplas formas, para que você entenda as múltiplas histórias que coexistem daqui, para que você entenda a natureza da sua energia masculina, da sua energia feminina e perceba que, em sua totalidade, nós somos livres e criadores, como fragmento do Criador. E o resto é a história que alimenta realmente a alma, porque a alma ela não se limita a essa existência, ela não consegue. Ela é dinâmica, ela vibra no frequenciamento alto e ela precisa dessas estruturas, dessas referências integradas para que ela tenha a base, para que ela tenha entendimento, para que você interaja com um espaço multidimensional. Porque se você percebe a realidade apenas como um meio social, como um meio histórico, ou até mesmo apenas como um meio simbólico, você vai estar limitado. Porque você vai estar vivenciando através da projetividade e não da interesse, não da integração. Você não vai estar consciente de quem você é, você não vai estar lúcido. E a terapia multidimensional, ela te convida a isso. Não é sobre fantasiar, não é apenas sobre curar, sabe? É muito mais dinâmica. Então esse é um convite, assim, que eu acho que pode ser interessante pensar as terapias multidimensionais.